Eu queria partilhar um texto das Escrituras no livro de Neemias, no capítulo 2, versículo 17 e 20. Neemias, capítulo 2, versículos 17 e 20. Nós vamos ler na versão livro, quem não tiver pode acompanhar nos ecrãs. E diz assim: mas depois disse-lhes: sabem muito bem a miséria em que se encontra a nossa cidade, toda em ruínas, com as suas portas queimadas. Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém e sair deste opróbrio em que nos encontramos. E prossegui falando-lhes do desejo que Deus me tinha dado da conversa que tivera com o soberano persa e dos planos com os quais ele tinha concordado. A sua resposta foi unânime: ótimo, vamos reconstruir a muralha. E metemos mãos à obra. E quando Sanbalate, Tobias, Gesem o árabe souberam desta decisão, troçaram de nós e advertiram-nos: o que é isso que querem fazer? Querem revoltar-se contra o rei? E respondi-lhes: o Deus do céu ajudar-nos-á. Nós, os seus servos, haveremos de reconstruir os muros. Vocês não têm nada a ver com esta obra, nem por razões de passado, nem por razões de justiça. Até aqui a palavra de Deus. O título da minha mensagem hoje é: a tua inclinação determina a tua dimensão. A tua inclinação determina a tua dimensão. E sabem, Neemias foi um dos dois grandes reconstrutores de Jerusalém que a Bíblia narra juntamente com Esdras, e a realidade é que Neemias não era de todo um especialista em construção. A Bíblia diz que ele era copeiro do rei Artaxerxes. Essa era a sua profissão, essa era a sua expertise, essa era o seu talento, vamos assim dizer, a sua formação. Ele tinha zero formação em construção. No entanto, Deus colocou uma chamada no seu coração para ele iniciar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ora, não sendo ele um construtor, a Bíblia diz que o coração de Neemias se inclinou para Deus quando se apercebeu da miséria do povo. Ora, aquilo que fez com que Neemias se tornasse o reconstrutor dos muros de Jerusalém, e conhecido na história como o reconstrutor dos muros de Jerusalém, não foi a capacidade da sua mão para construir, mas a inclinação do seu coração. Porque o seu coração se inclinou para Deus, Deus o usou para reconstruir os muros, porque Deus tocou o seu coração. Em Deus, a dimensão da nossa obra não está ligada com a força da nossa mão. Em Deus, a dimensão da nossa obra está ligada com a inclinação do nosso coração. Nós estamos aqui e todos nós, de alguma maneira, fazemos parte na construção da igreja. Todos nós estamos aqui e fazemos parte, de alguma maneira, na construção da nossa igreja local. E eu quero dizer que a dimensão daquilo que nós construímos não está ligado ou relacionado com a capacidade da nossa mão, mas está ligado com a inclinação do nosso coração. Se nós tivermos um coração inclinado para Deus, tudo é possível acontecer. Não é a junção das capacidades da nossa mão que vai determinar a obra que nós vamos realizar, mas é a inclinação do nosso coração. E eu hoje queria partilhar 3 princípios da vida de Neemias acerca da sua inclinação e que determinou a dimensão da obra dele. Se fosse o treinamento que ele teve, ou se fosse os estudos que ele teve, ou a expertise que ele teve, nunca ele seria escolhido para construir aquela obra. Nunca, porque ele não tinha
formação em construção civil. Eu acho que ele nunca tinha visto um tijolo na vida. Nem nunca tinha feito massa, não é? De cimento. A profissão dele era o sonho de alguns aqui deste lugar, era provar comida. Ele provava comida. Mas sabem, Deus usou porque o coração dele se inclinou. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que nós necessitamos de ter um coração inclinado para Deus. Nós necessitamos de ter um coração inclinado para Deus. Diz no versículo 2 a 4 do capítulo 1 de Neemias o seguinte: um dos meus irmãos judeus, chamado Anani, veio ver-me acompanhado de alguns homens vindos de Judá. Aproveitei para saber como iam as coisas em Jerusalém. Perguntei-lhes como estão os judeus que regressaram a Jerusalém daqui do exílio. As coisas não estão bem, responderam. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas mantêm-se queimadas. Agora escutem o versículo 4. Ao ouvir estas palavras, sentei-me e chorei. E recusei comer durante vários dias e passei muito tempo a orar ao Deus dos céus. Quando ele ouviu o estado que estava a sua cidade natal, ele não começou a reclamar. Porquê é que não fazem alguma coisa? Porquê é que as pessoas que estão lá não fazem alguma coisa? Porquê é que o líder não faz alguma coisa? O presidente não faz alguma coisa? O primeiro-ministro não faz alguma coisa? O pastor não faz alguma coisa? O líder não faz alguma coisa? Ele não começou a reclamar, mas diz que o seu coração foi constrangido, que ele inclinou o seu coração para Deus. E ele, em vez de reclamar, ele deu um passo em frente. Pessoas que têm um coração inclinado para Deus não são reclamadores, eles são construtores. Eles dão um passo em frente. Eles não reclamam das coisas, mas eles chegam-se à frente para ser a solução das coisas. O estado do nosso coração é mais importante do que o estado das nossas mãos. Como está o nosso coração é mais importante do que como estão as nossas mãos. Deixem-me dizer que no reino de Deus, na esfera do transcendente, aquilo que nós queremos é mais poderoso do que a capacidade que nós temos. Na economia do reino de Deus, o nosso sistema de crenças é mais poderoso do que os recursos que nós temos. Eu estava à espera de ouvir um amém maior. Obrigado. O nosso sistema de crença, aquilo que nós acreditamos, é mais poderoso do que aquilo que nós temos capacidade de fazer. Então, deixa de olhar para aquilo que tu és capaz de fazer e começa a olhar para aquilo que tu és capaz de querer. Nós não estamos aqui hoje por causa dos nossos recursos. Nós estamos aqui hoje porque há um grupo de pessoas que há muitos anos creu que era possível. Fé é a moeda na economia divina e nós temos que voltar a pregar fé nos nossos púlpitos, porque sem fé é impossível fazer esta obra. É impossível. Impossível. Jesus nunca disse seja feito de acordo com a tua capacidade. Jesus sempre disse seja feito de acordo com a tua fé. Quando ele encontrou o centurião romano, ele não disse seja feito de acordo com a tua capacidade, mas disse seja feito de acordo com a tua fé. Então a dimensão da obra das tuas mãos não está relacionado com o poder que tu tens na tua mão, com a capacidade que tu tens na tua mão, com os recursos que tu tens na tua mão, mas com a fé que tu tens no teu coração. E eu oro a Deus para que todos nós saiamos aqui da Casa Aberta 2024 com um boost de fé no nosso coração, que tu possas voltar a acreditar, tu possas voltar a acreditar no impossível, que os teus limites não sejam estabelecidos pelas contas que tu fazes, pelas somas que tu fazes, mas estabelecido pela fé que tu tens, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Obras naturais são feitas com os recursos e capacidades que nós temos. Mas obras sobrenaturais
são realizadas com a fé que nós temos. É impossível fazer uma obra que a sua natureza é sobrenatural, é transcendente, com recursos naturais. É evidente que obras transcendentes lidam com coisas naturais, mas a natureza da obra não é natural, é transcendente. A obra que nós estamos a edificar, a sua igreja, ela tem aspectos naturais. Alguém teve que montar o palco, alguém tem que tocar, alguém tem que ensaiar, alguém tem que receber as pessoas à porta, alguém tem que pagar tudo isto. Ou seja, são necessários recursos naturais, mas a natureza desta obra não é natural. A natureza desta obra é sobrenatural, é transcendente. E obras com natureza sobrenatural só se edificam com fé. Não há outra maneira. Quem tentar edificar a igreja de Cristo apenas com força da mão vai ser mal sucedido. Porquê? Porque a natureza desta obra é transcendente. Meus queridos amigos e irmãos, nós estamos a lidar com uma obra que nos transcende. Uma obra que nos ultrapassa. Uma obra que é maior do que nós próprios. Obras sobrenaturais são realizadas com a fé que nós temos. A sensibilidade do nosso coração é mais poderosa do que a arte da nossa mão. Eu vou repetir, a sensibilidade do nosso coração tem mais poder do que a arte da nossa mão. Neemias nunca tinha tido treino e experiência em construção, mas a Bíblia diz que ele teve um coração sensível a Deus e às necessidades das pessoas. Nós nunca vamos edificar a igreja de Cristo se não tivermos um coração sensível a Deus e às necessidades das pessoas. É impossível. Nós podemos ser as pessoas mais dotadas, mais capacitadas, com os melhores dons, mas se o nosso coração não estiver inclinado para Deus e para as necessidades das pessoas, nós não somos capazes de edificar a igreja de Cristo. Todas as pessoas sabem que eu tenho uma paixão e um alvo por levantar homens e mulheres de uma nova geração. Obrigado pelo vosso amém e suporte tão pronto. Está no meu coração. Mas eu quero dizer a todos os líderes e pastores jovens que estão aqui hoje, sabem, eu não quero apenas levantar uma geração de pessoas com as competências necessárias, mas com o coração inclinado para Deus e para as pessoas. Então, mais importante, quando eu digo mais importante, eu não estou a dizer que o resto não é importante, mas mais importante, se tu queres ser um pregador do Evangelho, mais importante do que as tuas capacidades, habilidades, skills de oratória, de comunicação, de imagem, mais importante do que isso, tu podes ser uma pessoa que comunica muito bem, pode ser uma pessoa que tem uma facilidade de comunicação incrível, e eu quero dizer que eu nunca vi uma geração como esta, com uma ousadia, uma capacidade de comunicação, mas deixem-me dizer-vos uma coisa, vocês precisam, como eu preciso, de um coração inclinado para Deus e para as pessoas, porque é isso que vai fazer a diferença. Boas oratórias, bons discursos, grandes comunicações, elas entusiasmam pessoas, mas não mudam vidas. Mas quando alguém tem o coração a arder por Deus e pelas pessoas e ama as pessoas, isso passa na mensagem e transforma vidas. Nós temos um exército de voluntários a trabalhar todo este fim de semana. É impossível. Uma salva de palmas para eles. É impossível isso acontecer se nós não tivermos um coração inclinado para Deus. Nós precisamos de ter um coração inclinado para Deus. O nosso coração não deve estar inclinado para nós, mas inclinado para Deus. Sabem, eu às vezes, não aqui, porque aqui todas as igrejas que estão aqui são santas, perfeitas. Se fossem pastores, é o mais próximo que existe do arcanjo Miguel e do arcanjo Gabriel. Mas sabem, muitas vezes existe um discurso que procura se infiltrar no meio dos servos de Deus
de egoísmo. Isso servir a Deus, mas eu tenho que cuidar de mim. Isso servir a Deus, mas isso não pode ser de qualquer maneira. E eu percebo muitas vezes a lógica associada, por vezes, muitas vezes, a abusos que existem. Mas sabem, eu não posso, por causa dos abusos dos outros, deitar fora aquilo que são essências do Evangelho. Só porque alguém abusa de um princípio, não quer dizer que o princípio não funcione. Eu às vezes ouço pessoas a dizer, nós não precisamos mais de estrutura na igreja, nem de liderança da igreja, porque há líderes que se portam mal. O facto de haver líderes que se portam mal não retira o princípio da autoridade na igreja local. Eles irão prestar contas a Deus por isso, mas isso não manda fora o princípio. Sabem, às vezes abusam dos voluntários. Quem abusa de voluntários, eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer. Mas leva um caldoço na cabeça, no mínimo. Por isso, quando sair daqui e vir um voluntário, agradeça-lhe por aquilo que ele está a fazer. Diz, obrigado por me receberes, obrigado por preparares isto para mim. Mas sabem, o facto de haver abusos com voluntários não quer dizer que o espírito voluntário da igreja tem que ir embora, não. A igreja é edificada pelo sacrifício de muitas pessoas que sem nada em troca dão. Porquê? Porque têm um coração inclinado para Deus. E eu posso ver nos olhos dos voluntários a alegria, as lágrimas de ver pessoas a virem à casa de Deus, renderem a sua vida a Jesus. O preço deles é esse, porque têm um coração inclinado para Deus. Mas quando nós começamos a inclinar o coração para nós mesmos, nós começamos a reparar nos defeitos de toda a gente. Ele não me falou como devia ter falado. Andeu aqui não sei quantas horas e o outro anda só. Nós começamos a olhar para nós mesmos. E nós não podemos deixar que isso se infiltre, caros colegas, nós não podemos deixar que isso se infiltre no discurso, na mensagem da nossa igreja, ou das nossas igrejas. Porque deixem-me dizer uma coisa, é uma honra servir a Deus, é uma honra ser um voluntário, é uma honra ter um coração inclinado para Deus, amém? Não é um favor que eu faço a Deus, é uma honra que Ele me dá, é uma honra que Ele me concede, fazer parte desta obra incrível que Ele está a edificar. Quando o coração está inclinado para nós mesmos, ser um voluntário torna-se uma questão. Dar tempo para Deus torna-se uma questão. Ofensas tornam-se uma questão, as falhas dos outros tornam-se uma questão, dar torna-se uma questão, tudo torna-se uma questão, porque nós começamos a colocar os olhos em nós mesmos. E deixem-me dizer, sempre que o diabo ataca a sua igreja, ele vai atacar estes princípios, direto ou indiretamente. Ele vai criar coisas de maneira que as pessoas comecem a pôr em dúvida, não as coisas más, mas as boas. Começam a pôr em dúvida, será que vale a pena ser um voluntário? Será que vale a pena gastar-nos a edificar a igreja? Será que vale a pena contribuir? O diabo sempre vai atacar o ouro que ele dispensa à sua igreja. Não te deixes enganar e não te foques em ti mesmo, mas inclina o teu coração para Deus. Porque quando nós inclinamos o nosso coração para Deus, Deus inclina o seu coração para nós também. E Ele toma conta de nós. Amém? Número 2. Corações inclinados para Deus tornam-se magnéticos para a mobilização. O versículo 27 diz, mas depois disse-lhes, sabem muito bem a miséria em que se encontra a nossa cidade, toda em ruínas, com as suas portas queimadas. Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém e sair deste opróbrio em que nos encontramos. Ou seja, Neemias lançou um clamor, uma convocação para mobilização. E sabem, deixem-me dizer uma coisa, é impossível, escutem, é impossível construir a Igreja de Cristo sem mobilização. É impossível. Tu podes ter os recursos todos do mundo, mas se não mobilizares pessoas, não se constrói a Igreja de Cristo. A nossa capacidade de mobilização não está relacionada com técnicas ou habilitações de comunicação ou de marketing. Silêncio que se fez aqui neste lugar. Vamos ter uma estratégia para mobilizar. É bom ter estratégias para mobilizar, mas se o teu coração não estiver inclinado para Deus, tu mobilizas zero. Porque aquilo que serve de ímã
não é as palavras que saem da tua boca, não é os gráficos que saem no Instagram, ou no Facebook, ou no TikTok, não é os vídeos incríveis que nós colocamos. O que realmente mobiliza pessoas é quando elas olham para alguém e veem ali que ela está tão apaixonada que aquilo parece um ímã. Ela arrasta pessoas atrás dela, não por causa da capacidade dela, mas há um poder magnético quando nós estamos apaixonados por Deus e o nosso coração está inclinado para Deus. Isso é magnético. Pastor, líder, se tu perdeste capacidade de mobilização, é porque alguma coisa está afetada na tua paixão. Nós precisamos de ter a nossa paixão de volta. O que é que acontece, sabem? O que é que acontece quando começas a falar de igreja, de construir igreja? Ainda ficas com pele de galinha? Ainda o coração bate depressa? Ainda os teus olhos brilham quando falas de construir a igreja? Ou isso tornou-se uma seca? Ou isso tornou-se quase um peso? Ou isso tornou-se uma conversa banal como falar de futebol ou falar de outra coisa qualquer? E sabem, infelizmente, no tempo, muitas vezes, nós deixamos que o diabo rouba a nossa paixão. E deixa-me dizer uma coisa, o diabo não anda atrás do teu dom, ele anda atrás da tua paixão. Então para de guardar aquilo que o diabo não quer roubar. Ele não quer roubar o teu dom, ele não quer roubar o teu talento. Ele pode deixar com o teu dom e com o teu talento, mas se ele roubar a paixão, o teu dom e o teu talento não vai dar fruto absolutamente nenhum. Mas quando nós temos a nossa paixão, nós podemos perder muita coisa na vida, mas não perdemos a capacidade de atrair, magnética. E nós precisamos de homens de Deus com essa capacidade magnética que não vem do carisma, que não vem da habilidade, que não vem da oratória ou da capacidade de convencer os outros, mas vem de dentro. Há qualquer coisa ali dentro naquela pessoa que é como um ímã e que leva tudo com ela, porque tem um coração inclinado para Deus. Isso é magnético, isso atrai pessoas. Nós nunca iremos mobilizar para construir a igreja se nós não estivermos apaixonados por isso. Gente profissional, mas que não tem o coração apaixonado pela igreja, elas fazem o trabalho, mas não mobilizam. Elas fazem as coisas porque elas têm a capacidade, mas não mobilizam. Eu posso pôr um líder de adoração que seja o melhor cantor, e ele vai cantar bem. Mas se ele não tiver um coração apaixonado, ele não vai mobilizar ninguém. Graças a Deus pela Miriam Dean. Ela tem um coração apaixonado. Graças a Deus por líderes que, além das capacidades que têm e também das que não têm, mas têm um coração apaixonado e são autênticas locomotivas no reino de Deus. Eles arrastam pessoas atrás, eles formam equipas, eles levantam outros, eles vão buscar pessoas onde elas estão, mesmo que elas estejam caídas na lama, destruídas, porque elas têm uma paixão e um coração inclinado para Deus. Elas são magnéticas ao ponto de retirar pessoas. Sabem, eu não quero falar sobre libertação hoje, mas libertação não se foca no poder que te prende. A verdadeira libertação foca-se no poder que te arranca. Eu não quero saber quão grande é a corrente que te amarra. Se o poder que te puxa, se o poder magnético que te puxa for forte o suficiente, não importa aquilo que te amarra, tu vais ser liberto pela força de um coração inclinado para Deus. E deixem-me dizer, já que querem falar de libertação com discipulado, já agora vamos cobrir aqui todas as doutrinas fundamentais da igreja. Mas se querem falar de discipulado, discipulado não pode ser apenas um programa, embora programas ajudam. Discipulado não pode ser apenas cursos, embora cursos ajudam. E nós temos cursos e recursos e eu já nem sei quantos cursos a gente tem. E do iCare, quantos níveis a gente tem. Shout out ao pessoal do iCare. Mas sabem, aquilo que realmente vai trazer liberdade à vida das pessoas, à vida dos jovens, à vida dos mais velhos, é quando elas se juntam, quando elas são discipuladas por pessoas que têm um coração inclinado para Deus. É impossível ficar preso quando tu estás ao pé de alguém que tem um coração inclinado para Deus, porque isso é magnético. Corações divididos não mobilizam. Pessoas têm o coração dividido.
Eu sou isso, mas sou aquilo. Sei lá, elas têm tantas paixões. Têm paixões por tudo e mais alguma coisa e não têm paixão por nada. Sabem? Uma coisa é a gente ter gosto por alguma coisa. Uns gostam do Benfica. Alguns gostam do Porto. Bairrismo é uma coisa terrível. Eu repreendo isso em nome de Jesus. E Sporting. Vocês agora estão na moto de cima. Pois é. Mas tudo o que sobe, desce. Fala a Deus. Eita glória. Nós temos as nossas preferências. Gostamos disto. Uns gostam de comida. Outros gostam de... Outros gostam de desporto. Outros gostam de cinema. Outros gostam de, sei lá... Outros não gostam de nada. Também são uns rabugentos, não gostam de nada. Sempre insatisfeitos. Mas isso é normal. Mas isso não é a paixão do nosso coração. Aquilo que faz crescer as veias aqui do pescoço, que a gente fica... Eu oro a Deus para que Deus levante líderes na sua casa, que quando falam acerca de edificar a igreja, parece que até ganham outra força, parece que há uma energia que vem pelo corpo deles. Porquê? Porque é isso que os anima a alma. Essas pessoas são magnéticas e mobilizam. Às vezes, pastor, qual é a técnica de mobilização da Hillsong? Não queiras saber porque não te vai ajudar. Às vezes é miserável. Sabe o que é que mobiliza? É pessoas apaixonadas. Quando tu tens pessoas e líderes apaixonados, eles movem e guiam equipas e arrastam aquele e vão buscar o outro. E há aquele que até está frio, mas ele está tão quente em Deus que vai buscar aquela pessoa fria e ela aquece em 5 minutos como se fosse no micro-ondas. Amém? Deus usa pessoas para aquecer corações. Pessoas com o coração inclinado para Deus. Mobilização é uma ferramenta fundamental de construção porque ninguém faz nada sozinho. Sem mobilização, nós não conseguimos fazer a sua obra. Eu não consigo fazer tudo sozinho. Aliás, nestes dias, pouco eu consigo fazer sozinho. Quanto maior é a obra, maior fica evidente as nossas incapacidades. Alguém sabe do que é que eu estou a falar? Quanto maior é a carga, quanto maior é o desafio, mais evidente fica a nossa incapacidade. Como é que eu vou fazer isto? Nós precisamos de mobilizar pessoas. É fundamental. É fundamental. Ninguém faz nada sozinho. Agora escutem, recursos não podem substituir pessoas. Recursos não podem substituir mobilização. Sabem qual é um dos perigos de uma igreja que cresce em recursos? Às vezes a gente diz, quem me dera ter mais recursos. Eu também digo. Então nesta fase, meu Deus, o que tu quiseres enviar é bem-vindo. Aquilo que vem a mim, eu transformei aquele versículo. Aquilo que vem a nós, de maneira nenhuma lançaremos fora. Mas sabem, recursos não podem substituir pessoas. Um dos perigos de uma igreja com muitos recursos é a tendência de resolver com recursos aquilo que não consegue resolver com mobilização. Eu não consigo arranjar pessoas, a gente paga. Eu não consigo arranjar pessoas para fazer o trabalho, então a gente contrata. E nós estamos a substituir um coração inclinado a mobilização por recursos. E agora vocês perguntam, mas não devemos contratar, não devemos ter staff? Claro que devemos, mas não devemos nunca, já agora deixem-me dizer, nunca contrates alguém porque não tens ninguém para fazer o trabalho. Contrata alguém quando tens tanta gente para fazer o trabalho, tu precisas de alguém para os coordenar. Se nós contratamos pessoas e pagamos as pessoas porque não temos ninguém para fazer o trabalho, nós não estamos a levantar ninguém e ficamos reféns dessas mesmas pessoas, porque no dia em que elas não quiserem fazer o trabalho, deixam-te na mão. Mas se tu levantares uma equipa, tu nunca te deixam na mão, porque tens uma equipa e quanto muito contratas uma pessoa, porque a tua equipa já é tão grande e que tu precisas de alguém para coordenar. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Não deixes que recursos substituem mobilização de pessoas. Porque mais cedo ou mais tarde, isso vai virar-se contra nós. Isso vai retirar sorrateiramente
vai retirar o espírito de um coração inclinado para Deus. As pessoas começam a fazer por profissão, as pessoas começam a fazer porque é aquilo que são pagas para fazer e já não têm um coração inclinado para Deus. Entendem o que eu estou a dizer? Então, recursos não podem substituir mobilização. Recursos não podem substituir pessoas. Staff não pode substituir a força de voluntários da igreja, nunca. A nossa igreja pode ter 20 mil pessoas um dia e ora a Deus para que a maior parte das coisas sejam feitas por pessoas que têm um coração inclinado para Deus. Não são staff, são voluntários. Essa é uma força da igreja. Sabem, eu não tenho como métrica de sucesso de uma igreja o número de staff que eles têm, mas o número de voluntários que eles têm. É uma métrica de saúde muito mais fiável do que o número de staff que têm. Nas nossas métricas na Hillsong, nós não medimos Claro, nós sabemos, convém saber o número de staff que tem, porque se não sabes o número de staff que tem, depois não tens dinheiro para os pagar. Mas a nossa métrica de saúde não é o número de staff, é o número de voluntários. Quantos voluntários? Quantas pessoas estão-se chegando a Deus? Quantas pessoas estão-se chegando a dizer, tenho um coração inclinado para Deus? Obras impossíveis não se fazem fundamentalmente com recursos e staff, mas com mobilização de pessoas com um coração inclinado para Deus. A nossa igreja nunca estaria onde está se não fosse o coração dos voluntários inclinados para Deus. Nunca, eu quero dizer nunca. Nós nunca conseguiríamos estar aqui. Nós nunca conseguiríamos estar aqui se não fosse um exército de pessoas que têm o coração inclinado para Deus. Terceiro e último ponto, e agora a coisa vai ficar espiritual. Preciso da banda. Corações inclinados para Deus sabem como enfrentar a oposição. Olha o que a Bíblia diz no versículo 19. Quando Sambalat, Tobias e Gesem, o árabe, souberam desta decisão, trouxeram de nós e advertiram-nos, ameaçaram-nos. Quem é isso? O que é isso que querem fazer? Querem revoltar-se contra o rei? Respondi-lhes, o Deus do céu ajudar-nos-á. Nós, os seus servos, haveremos de reconstruir os muros. Não há nenhuma obra divina que não tenha oposição. Nenhuma. Aliás, deixem-me dizer, oposição é um sinal da origem da obra que nós estamos a edificar. Quando a gente diz, esta oposição, isto não é normal. Pois não. Esta oposição, isto não é normal. Pois não. Porquê? Porque a obra que estamos a edificar também não é natural. Então, se nós edificamos uma obra que vai para além das nossas capacidades, e todos nós concordamos com isso, é natural que a oposição também vá para além das nossas capacidades. Quando enfrentamos a oposição acima daquilo que nós pensamos que podemos resistir, é sinal de que a obra que estamos a edificar, ela nos transcende. Agora, uma coisa é enfrentar a oposição que nós pensamos que é acima daquilo que nós possamos resistir. Outra coisa é enfrentarmos a oposição que é realmente acima daquilo que nós podemos resistir. Ora, quando a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, ela não está a falar em campeões da fé. Que, eu posso fazer tudo. Eu tenho uma unção, eu posso fazer. Não. Se lerem bem o contexto do texto, o que a Bíblia está a dizer, posso todas as coisas, eu aguento todas as coisas, eu suporto todas as coisas quando eu estou naquele que me dá força. Quando eu tenho um coração inclinado para Deus, a minha capacidade de resistência à oposição deixa de ser natural para se tornar transcendente. Fazemos obras transcendentes com uma capacidade de resistência que também é transcendente. Alguém neste lugar alguma vez já disse assim, eu não pensei que eu conseguia resistir a isto? Eu pensei que isto ia acabar comigo e não acabou. Sabem porquê? Porque quando nós estamos envolvidos em edificar uma obra sobrenatural, a nossa capacidade de resistência também se torna transcendente.
Amém? Então não te aflijas com a oposição, porque ela é eventualmente o maior sinal da dimensão da obra que tu estás a edificar. Sabem, oposição tem uma virtude. A virtude da oposição é que ela mostra o estado do nosso coração. Sucesso não tem essa capacidade. Sucesso mostra a grandeza de Deus a operar através de nós. Mas a oposição revela o estado do nosso coração. Então, a oposição mais perigosa que nós podemos enfrentar não é aquela que ataca a nossa mão, é aquela que ataca o nosso coração. Escutem, nenhuma igreja na história parou por um ataque à sua mão. Não houve nenhuma igreja que tenha parado porque enfrentou oposição na área da sua capacidade. Não, aliás, é o contrário. Deus muitas vezes usa pessoas que a gente olha e diz, ele não vai conseguir fazer aquilo. Estou a olhar aqui para o meu amigo pastor Oscar, um especialista em construção de templos. Eu vou precisar da sua ajuda agora. Se tiver algumas dicas, a gente agradece. Ele construiu 2 templos e sempre lhe disseram, não vai ser possível. Ou seja, a oposição que é lançada sobre a nossa mão não é aquela que nos para. Aquela que nos para é a oposição que vem ao nosso coração para fazer um desvio do nosso coração. Para que o nosso coração comece a desviar-se desta inclinação divina. Ora, a oposição mais perigosa é aquela que vai ao nosso coração. É aquela que tenta mudar a inclinação do teu coração e não apenas retirar a força da tua mão. Vocês sabem aquelas pessoas quando vocês falam com elas e vocês percebem que há uma mudança nelas e dizem assim, onde é que tu foste buscar essas ideias? Pessoas que antes eram dedicadas, pessoas que antes eram consagradas e de repente a gente começa a falar com elas e parece ver assim um discurso meio... E a gente pergunta aí, de onde é que vem essa conversa? Todas as conversas, tudo o que sai da boca vem. O que é que aconteceu? Houve um desviar da inclinação do coração. E essa é a oposição mais perigosa. A oposição mais perigosa é aquela que ataca o coração. É aquela que quer retirar o espírito generoso. Ah não, eu soube de umas coisas, eu vi umas coisas, eu estudei umas coisas. E antes pessoas que eram generosas começam a pôr em causa a sua própria generosidade. Isso é a oposição mais perigosa. Pessoas antes que eram consagradas e dedicadas a Deus começam a pôr em causa a sua consagração e dedicação a Deus e pensam, ah não, eu estou a ver melhor. Não, não estás a ver melhor, estás completamente com nevoeiro nos teus olhos, porque houve uma mudança no coração. Porque quando há uma mudança no coração, quando há uma mudança na nossa inclinação, a oposição vai nos levar a afastar-nos da nossa capacidade de realizar. É por isso que os grandes críticos da igreja, a raiz da crítica não é construtiva, é destrutiva, porque a raiz da crítica é uma falta de inclinação do coração para com Deus. Por isso críticos nunca edificam nada, porque há uma ligação entre a inclinação e a dimensão daquilo que nós fazemos. E se o coração não estiver inclinado para Deus, não há dimensão. É por isso que há muita gente que diz que sabe, que é especialista e que diz que aprendeu e que agora é que sabe como é que é, mas olham para aquilo que eles realizam, nada! São especialistas de redes sociais. Eles são grandes edificadores nas redes sociais. Mas olha para aquilo que eles estão a construir. Porque é impossível construir o que quer que seja no reino de Deus se nós não tivermos o coração inclinado para Deus.
Quando há uma mudança de inclinação, existe uma diminuição da dimensão. Existe uma diminuição da dimensão daquilo que nós vamos fazer. Vou terminar, e hoje, porque é casa aberta, só termino uma vez. Nenhuma igreja perdeu vigor por falta de recursos. Mas igrejas perdem vigor porque corações deixaram de se inclinar para Deus. Eu não conheço nenhuma igreja que tenha perdido vigor porque perdeu recursos. Eu até conheço igrejas que foram atacadas nos seus recursos, sejam eles humanos, sejam eles financeiros. Algum malandro dividiu, e que foram atacadas e prosperaram como nunca. Porquê? Porque o coração das pessoas está inclinado para Deus. E quando está inclinado para Deus, não importa os recursos que a gente tem, coração inclinado para Deus determina a dimensão da obra das nossas mãos. Será que eu posso ouvir um amém nesta sala incrível? Será que podemos ficar de pé na presença de Deus?